Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Portal Programando e nesse episódio um pouco diferente. A gente vai fazer aquele episódio de Dicas Cast, tudo bem? Então nesse episódio eu trouxe alguns profissionais de TI para falar sobre a sua área, sobre a sua formação, sobre o que eles fazem na área de TI. E espero que isso possa ajudar quem está formando, quem está procurando um novo direcionamento na carreira, quem está para formar, quem ainda vai entrar no curso para saber, quais áreas podem seguir após a conclusão. Espero que vocês gostem. Vocês vão perceber que a voz que está fazendo as perguntas não é a minha voz. Eu, nesse momento, estou meio gripado, então quem vai fazer as perguntas é a minha esposa e aí por isso vocês vão ouvir a voz dela. Vamos para as entrevistas. Bom, vamos começar. Qual o seu nome, sua idade? Fale um pouco sobre o seu curso e onde você estudou. Meu nome é Marlon Souza, tenho 34 anos e estou na área de TI há 15 anos. Eu me formei em 2003 na ETH Lauro Gomes, no curso técnico de processamento de dados. A ETH Lauro Gomes é uma escola pública vinculada ao Centro Paula Souza, aqui em São Paulo. Fica em São Bernardo do Campo, uma região metropolitana aqui da cidade. Eu me formei em 2003, mas comecei a estagiar no começo desse mesmo ano, então já são bons 15 aninhos aí. Depois eu me formei um curso tecnólogo de gestão de tecnologia da informação na Universidade do Sul de Santa Catarina e mais recentemente eu me pós-graduei, agora em 2017, em desenvolvimento de games e aplicações para dispositivos móveis e internet das coisas na FIAP. Eu sempre gostei de programar. Comecei a programar muito cedo na vida. Na verdade, eu comecei a mexer com computadores, vamos dizer assim, um pouquinho mais com fluência lá em 1994 e aprendi DOS, que era uma coisa que as pessoas tinham muita dificuldade para aprender. Quem não sabe o que é algo similar ao prompt de comando que se tem hoje, mas na época era o sistema operacional, não tinha uma interface gráfica, né? A gente tinha o Windows 3.1 começando a se tornar popular aqui no Brasil. Algumas aplicações como o Edit, por exemplo, já usavam o mouse, mas no geral o sistema operacional tinha apenas um console, que era a área principal onde a gente operava o computador. E eu comecei a aprender a programar quando um professor me mostrou que dava para você, vamos dizer assim, economizar a digitação de vários comandos se você pegasse esses comandos e colocasse num arquivo com a extensão .bat. E daí para frente eu nunca mais parei. Fui me desenvolvendo, com dificuldades inerentes e tal, até chegar no curso de processamento de dados lá na ETH Lauro Gomes, onde eu realmente aprendi a programar mesmo. De qualquer maneira, programar para mim é um prazer, é uma coisa que tem N exemplos aí que já provaram que muda o mundo, literalmente, e escrever código para mim é uma das maneiras que eu tenho de mudar o mundo, de deixar o mundo com alguma coisa que representa o que eu penso, o que eu acredito e que pode facilitar muito a vida de pessoas, tanto de outros desenvolvedores quanto de usuários finais. Então, para mim, programar é algo que eu sempre fiz e, se depender de mim, em uma certa medida, eu vou continuar sempre fazendo. Afora isso, na vida pessoal, eu sou um leitor contumaz de conteúdo de história, sociologia, enfim. Sempre gostei muito também, apesar de seguir programação da área de humanas. Gosto bastante de música, gosto bastante de aventura. Sou um podcaster, então, para mim, produzir áudio, principalmente quando você pode fazer isso para ajudar outras pessoas, é um grande hobby a que eu me dedico. A minha outra opção seria fazer jornalismo, justamente para fazer rádio, mas eu acabei optando pela área de tecnologia. Qual é a sua profissão na área de TI? Eu sempre trabalhei com programação e análise. Para mim, as coisas estão muito interligadas, interlaçadas, então eu não acredito, sinceramente, que possa haver brilhantes analistas, por exemplo, de sistemas que não têm familiaridade com programação, com lógica, com a maneira que os sistemas precisam ser construídos, operam. E da mesma maneira, eu não acho que programadores,
principalmente já mais experientes, simplesmente só programem. Não acho que eles devam fazer isso. Acho que naturalmente eles vão ajudar a analisar. Então, no meu mundo ideal, vamos dizer assim, uma equipe é composta por gente que sabe programar, sabe analisar, sabe testar, porque essas coisas todas são muito complementares. Então, desde sempre eu tenho programado e analisado. Mais recentemente, eu assumi uma posição onde eu participo do desenvolvimento de uma linguagem interna de programação usada lá na empresa onde atualmente eu trabalho, e por causa disso eu assumi ainda um outro papel, que é fazer APIs, fazer interfaces que outros programadores usam para fazer programas. E de novo aí a experiência falou forte, porque sendo um programador, eu sei do que os programadores precisam na hora de construir um conjunto de APIs que sejam fáceis e intuitivas de usar. O que se faz na sua profissão? Bem, na área de programação e análise, a gente basicamente ouve o que um usuário precisa, e este usuário pode ser desde um usuário final lá que vai operar um sistema, até um usuário da área de negócios da empresa onde a gente trabalha, que precisa de um sistema que faça uma determinada coisa. Precisamos entender o que este usuário está pedindo, porque nem sempre ele tem uma formação de engenharia, então nem sempre ele vai te passar os requisitos, né? Ou seja, as necessidades dele de uma maneira muito lógica, de uma maneira muito direta. Então faz parte da nossa profissão filtrar um pouco o que ele quer, ajudar ele a ordenar os pensamentos e também pensar em fluxos que ele não necessariamente pensou, de novo, porque normalmente os usuários não têm uma formação de engenharia. Então, normalmente, a pessoa vai te passar o fluxo feliz, vamos dizer assim, o fluxo que ela quer que aconteça, e cabe a você falar, olha, mas e se isso aqui der errado? Como é que você vai tratar? O que a gente faz? É muito legal a nossa profissão, porque a gente acaba aprendendo um bocado de coisas, vamos dizer assim, funcionais do tipo de programa que a gente está desenvolvendo, né? Então você vai adquirindo, além do conhecimento técnico para codificar, também nas interações um conhecimento do que o seu usuário está te pedindo para fazer. Então basicamente a gente ouve o que o usuário quer, estima o quão difícil é de fazer, verifica se tem alguma complicação sistêmica que impede que este sonho do usuário, essa vontade dele possa ser feita. Então às vezes você vai falar assim, olha, isso aqui demoraria 4 horas de processamento se a gente fizer desse jeito, e o seu cliente não pode esperar. Será que a gente não pode, por exemplo, deixar essa parte aqui de fora e a gente cai o processamento de 4 horas para 2 minutos? Já aconteceu coisa similar. Então a gente precisa ajudar o usuário a escrever a ideia e ajudar a implementação dessa ideia a ser viável. E por fim a gente programa, desenvolve, então abre um compilador ali, uma linguagem de programação, desenvolve, testa e implanta, ou seja, coloca isso para rodar, acompanha para ver se dá erro, e se der erro, corrige. Então esse é o fluxo, vamos dizer assim, para quem está na área de TI e gosta de programar. Às vezes você vai fazer um pedacinho só desse fluxo, às vezes só programar, às vezes só testar, às vezes só implantar, às vezes só ouvir, mas idealmente nas equipes mais multidisciplinares agora a gente tem um pouco mais de oportunidade de fazer um pouco de tudo isso. E eu acho que esse processo de você entender uma necessidade, às vezes até ajudar a complementar esse entendimento e trazer um produto, um programa, um sistema para o mundo real, ter a oportunidade de desenhar, de codificar, de testar e de ver a coisa acontecer, é o que me motiva até hoje a continuar programando. Você gosta do que faz? Eu posso dizer que eu amo o que eu faço, sem dúvida. Por que escolheu a área de TI para a sua vida? Olha, eu sempre tive uma proximidade com tecnologia muito grande. Para quem não sabe, eu não enxergo, e eu saquei que eu queria mesmo ir para essa área quando eu comecei a usar o que a gente chama de tecnologia assistiva, que são programas que fazem com que o computador fale o que está escrito na tela e permita que a gente acesse as informações.
O programa pode também escrever em braille, dependendo do que acontece. Para uma pessoa que não enxerga bem, mas ainda assim enxerga, ele pode ampliar as letras na tela. Enfim, tem uma série de possibilidades. No meu caso, o computador falar o que está escrito na tela significa muito mais do que só isso, porque o meu jornal eu leio pelo computador, os meus livros eu leio pelo computador, a minha correspondência, né, e-mails e tudo isso eu, enfim, gerencio pelo computador. O computador é por onde eu posso fazer compras se eu quiser, não que eu não possa fazer compras fisicamente, até posso, mas se eu quiser ir com calma, por exemplo, olhar todos os produtos na vitrine de uma loja, numa loja virtual eu posso fazer o computador ler para mim todas as ofertas. Numa loja física eu teria que ir e ter alguém lá para ficar me descrevendo tudo que está na vitrine por horas e horas, ou seja, com o computador eu posso fazer isso de uma maneira muito mais independente. O celular também ajuda bastante, entra aí nesse conceito. Então, para mim, quando eu vi a diferença de fato que a tecnologia pode fazer na vida das pessoas, eu decidi que eu queria ser parte disso. E foi aí que eu simplesmente decidi que eu precisava aprender a programar, e também eu escolhi essa área porque, como eu falei, eu gosto da possibilidade de trazer um sistema pro ar. Eu gosto disso, eu gosto de aplicar a minha visão de mundo, a minha lógica, enfim, a maneira que eu penso para fazer com que um sistema funcione. E ver o sistema que você fez rodar não tem preço. É uma adrenalina, é uma sensação de dever cumprido absurda. Quais são suas metas para o futuro? Olha, falar de futuro é sempre muito complicado. A gente vai ficando mais velho e vai adquirindo uma certa humildade em relação ao que o futuro pode te trazer ou não, depois que você entende que tantas coisas que você planejava por certo na sua vida acontecem de forma diferente, muitas coisas que você nem sequer esperava podem acontecer também. Então eu sempre fico assim, um pouquinho, não receoso, mas um pouquinho reticente em falar do futuro. O que eu posso dizer é que a minha meta pro futuro, dentro da área profissional, é continuar a ajudar pessoas a terem ou sucesso ou a terem a sua qualidade de vida aumentada através de software. Então passa muito pela procura de empresas ou organizações que precisem de profissionais na área de tecnologia para fazer diferença na vida dessas pessoas. E eu não tô aqui só falando de produtos sociais, não, eu tô falando de produtos comerciais também. Basta ver, por exemplo, a diferença que o Uber fez na mobilidade urbana de tantas cidades do mundo. E Uber foi uma ideia tecnológica, ou que o Nubank está fazendo dentro do que a maioria das pessoas considera como serviços bancários. Então, trabalhar numa organização dessas que está realmente inovando, está realmente fazendo diferença, fazendo coisas que ninguém nunca fez, com vistas a melhorar a qualidade de vida das pessoas em consumo e em outras coisas, está no meu futuro. Eu também tenho como meta para o futuro continuar com os meus projetos, tanto o podcast da Blind Tech quanto outras iniciativas que a gente conduz para ajudar pessoas no sentido de ensinar, passar experiência, porque eu acho que quanto mais profissionais a gente tiver na área de TI e quanto melhores esses profissionais forem, melhor a nossa perspectiva de um mundo mais justo, mais integrado, mais tecnológico aí para o futuro. Qual foi a maior conquista em sua profissão? Eu fiz muitas coisas que estão no ar hoje e que as pessoas não sabem, não percebem, que elas nem desconfiam, mas eu sei que quando eu acesso determinados sistemas de determinadas empresas, uma série de coisas que eu fiz ali estão rodando. E não é só fazer, uma série de coisas que eu pensei, planejei, idealizei, por vezes em conjunto, por vezes com uma ou outra pessoa só, enfim, um pouco da minha visão de mundo, do que eu estimei, do que eu construí, tá rodando e tá ajudando um monte de pessoas. Então, essas são conquistas diárias. Mas eu quero falar para vocês de uma outra coisa que eu fiz, que eu acho muito proveitoso. Programar não é só desenvolver grandes sistemas. Muitas vezes é você usar o seu conhecimento de software para fazer com que um determinado processo que é muito lento e muito exposto, sujeito a erros, seja melhor. E eu, uma certa época da vida, estava numa empresa e essa empresa tinha muitos desses processos muito expostos a erros, muito manuais e muito lentos. E eu, até numa postura que foi contra a minha chefia na época, decidi arriscar
e gastar um tempinho implementando umas automações. E depois, no final das contas, deu certo, fui super reconhecido, fui promovido inclusive, mas não é nem isso que eu quero contar. O que eu queria dizer é o seguinte: teve uma vez, eu estava em casa, era uma sexta-feira, e me ligou uma pessoa que eu conversava até pouco lá da empresa, uma sexta-feira à noite, e eu atendi e falei, nossa, aconteceu alguma coisa? A pessoa falou, não, Marlon, só te liguei pra te agradecer. E eu falei, mas me agradecer por quê? Ela falou, porque eu tô usando o sistema que você fez e esse sistema evitou que eu fosse trabalhar no final de semana. Então, saber que o meu trabalho evitou pelo menos que uma pessoa ou mais pessoas fossem num final de semana trabalhar ao invés de ficar com as suas famílias, com seus amigos, isso é o tipo de coisa que eu considero como grandes conquistas. É a TI melhorando na unha, na prática, ao vivo ali, de maneira direta, a qualidade de vida de pessoas. Se fosse trocar sua área por outra, por qual seria? Olha, se eu fosse trocar a minha principal área de atuação dentro de tecnologia para uma outra área ainda dentro de tecnologia, com certeza seria a da aula, e essa talvez seja uma coisa que eu faça. Eu gosto muito de pesquisa e de desenvolvimento. O meu primeiro emprego era num setor de pesquisa e desenvolvimento que levava a pesquisa a sério, então essa veia de pesquisar e de compartilhar conhecimento eu sempre tenho, então talvez da aula. Fora, seria com certeza alguma coisa dentro da área de humanas, provavelmente acadêmica. Então, jornalismo, história, sociologia, geografia, geopolítica, antropologia, ciências políticas, letras na área de, principalmente, neurolinguística, ou alguma coisa na área de biologia, biotecnologia, enfim, seria sempre alguma coisa assim. Então vamos para a última pergunta. Qual sua dica para quem quer seguir essa mesma área que você? Olha, dica, eu acho que a área de TI envolve paixão. É uma área que tá sempre evoluindo, é uma área que tá sempre avançando, e isso não é modismo, né? Pode até parecer uma coisa bonita de falar só por falar, mas não é, ela tá mesmo. E eu acho que a área de TI hoje, ela ainda tem muita carência de profissionais. Então o que eu diria pra quem tá começando, na real, é a seguinte: você pode escolher entre ser apenas um profissional de TI e fazer o seu trabalho e codificar o seu software e tal, ou ser uma pessoa extremamente dedicada, extremamente talentosa, extremamente boa no que faz. E a diferença entre essas duas coisas, muitas vezes, é uma diferença ética. Porque muitas das vezes, a pessoa que vai te avaliar, nem ela mesma é da área de TI. E ela não tem condições de saber se o software que você vai gerar é de boa qualidade ou não. Se ele funciona ou se ele funciona bem. Só que cada software que você faz que funciona bem, economiza energia, porque gasta menos processamento, economiza recursos, e dependendo do que for, ele pode ser a grande diferença entre uma pessoa usar um sistema e sair feliz da vida porque ela usou um sistema fácil, intuitivo, claro, rápido, confiável, ou uma pessoa que está sendo despejada porque o pagamento que ela fez não foi processado, porque alguma coisa que alguém escreveu num sistema simplesmente caiu, não deixou log e não executou o que devia executar. E se você for o cara que fez isso, talvez você nunca veja essa pessoa que se prejudicou. Mas se você for um cara que escolher ser bom, você vai saber que você não é perfeito, mas que dentro do seu possível, ninguém nunca se ferrou por mexer num sistema ruim que você escreveu. Então, eu acho que a área, como ela tem muita carência, ela tem espaço pra gente boa e pra gente ruim. Só que os meus professores me ensinaram que ser bom na área que você escolheu profissionalmente é uma coisa que tá acima de como você vai ou não vai ser reconhecido, de como as pessoas vão ou não vão te ver, do quanto de dinheiro você vai ou não vai ganhar. É uma coisa ética, é uma coisa entre você e você mesmo. É aquela coisa que vai permitir que você deite no final do dia sabendo que você fez um excelente trabalho e que no que depender de você, a área de TI vai ser cada vez melhor, vai ser cada vez mais inovadora, vai ser cada vez mais séria, mais útil, mais apreciada. É saber que parte da revolução do mundo pode passar pela sua decisão de ser um profissional extremamente bom no que faz. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você vai encontrar boas empresas e empresas ruins, e dentro de empresas você vai encontrar bons lugares e também lugares ruins para trabalhar. Você vai encontrar boas propostas e propostas ruins para trabalhar. E muitas vezes você vai ter medo de fazer as escolhas ou de mudar para uma coisa que você acha que faça mais sentido.
E para mim, na minha tábua de valores, fazer mais sentido não significa necessariamente ganhar mais dinheiro. Significa que você vai poder, através do seu trabalho, fazer com que algo aconteça de maneira melhor. Então, a segunda dica que eu deixo é: não tenha medo de escolher ir trabalhar em um lugar que para você faça sentido, mesmo que você já tenha um emprego que ainda, vamos dizer assim, esteja funcionando bem, mas não é exatamente aquilo que você sonhou como ideal de vida. Lembrando que todos os lugares vão ter problemas, nenhum lugar é perfeito, mas quando eu falo de ideal, eu tô falando de um mix de oportunidades para que você se desenvolva e de propósito mesmo, de você estar fazendo uma coisa que te agrada, que de preferência vai ajudar de fato outras pessoas. Então, a decisão de correr determinados riscos, ela é uma decisão que precisa sempre ser pensada. A gente tem muitas vezes um viés de evitar esses riscos, mas dependendo do que for, vale muito a pena. É melhor você evoluído e feliz do que parado 2, 3 décadas em um lugar que não faz nada de bom e também não te faz feliz. Então, sumarizando as duas dicas primeiro, seja bom, muito bom no que você faz, por princípio, porque é a coisa certa a fazer. E a segunda não tenha medo de procurar lugares para trabalhar que estão alinhados, que estão de acordo com os seus propósitos de vida. Terceira dica e última rapidinho tenha sempre um propósito de vida. Pior coisa que pode te acontecer na área de TI é você se deixar levar sem algo que te oriente, que te inspire, que te leve adiante. Porque é uma área difícil, é uma área desafiadora e se você escolher ser bom no que você fizer, o que vai te levar adiante para você continuar sendo um bom profissional na área é justamente esta vontade de você fazer algo que tenha sentido. Bom, vamos começar. Qual o seu nome, sua idade? Fale um pouco sobre o seu curso e onde você estudou. Olá, meu nome é Jéssica Nayara, eu tenho 26 anos, eu cursei Sistemas de Informação na Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio, Paranaíba. Atualmente eu faço mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia. Eu já estou entrando no meu 2º ano de mestrado, onde eu já faço a parte do projeto, mas nesse primeiro ano eu continuei atuando tanto no mercado de trabalho quanto participando da vida acadêmica. Qual é a sua profissão na área de TI? Eu trabalho há mais ou menos 2 anos, mas apenas no último emprego eu entrei diretamente na área que eu tinha interesse, que era a área de front-end, né? É um desenvolvimento voltado mais para a parte visual, principalmente de sistemas web. Você gosta do que faz? Eu gosto bastante do que eu faço, eu acho que eu consegui unir uma coisa que visualmente me agrada e que eu acredito que tem uma disposição lógica que para mim é um desafio, mas é sempre gostoso, é sempre bom trabalhar com isso. Eu também gosto muito da parte de ensinar, essa parte teórica, que eu acho que é fundamental. E eu sempre consegui unir isso, inclusive no mercado de trabalho, sempre houve esse espaço. Por que escolheu a área de TI para a sua vida? Eu escolhi essa profissão, foi de uma forma meio aleatória, mas logo que eu entrei no curso, eu gostei bastante, principalmente por ser sempre desafios lógicos. Eu acho que desperta essa vontade de compreender, de conseguir resolver. Quais são suas metas para o futuro? As minhas metas para o futuro são, primeiro eu conseguir, concluir esse mestrado e conhecer um pouco mais da área específica de lecionar, né? Quero ter essa experiência, mesmo que eu possa continuar no mercado, mas eu quero ter essa experiência exclusiva para ver como funciona, ver se eu vou me adaptar, se é realmente o que eu quero. Eu acho que isso em nenhum momento impede de seguir desenvolvendo, por exemplo, porque eu acho que, pelo menos nas cidades um pouco maiores, tem espaço para esse tipo de possibilidade, de fazer as duas coisas, além de manter os projetos pessoais ou, por exemplo, estando no meio acadêmico, seguir com os meus projetos de dissertação e por aí vai. Qual foi a maior conquista em sua profissão? A maior conquista da minha profissão, eu acho que foi
especificamente encontrar uma área que eu me identifiquei tanto, porque tem muitas áreas que eu acho que eu gosto, que eu acho interessante, mas essa área de front-end diz muito sobre o que eu gosto mesmo. Se fosse trocar sua área por outra, por qual seria? Se eu pudesse trocar por outra área, eu não teria nenhum em mente por agora, sabe? Então vamos para a última pergunta. Qual sua dica para quem quer seguir essa mesma área que você? E uma dica que eu dou, que eu acredito que seja muito importante, é você começar a estagiar desde antes. Eu sei que não é possível para quem estuda em campus, em cidades que sejam muito pequenas, mas eu acredito que isso é muito significativo para dar um norte já na sua graduação, para que área que você quer focar e ter a possibilidade de compreender como o mercado funciona e talvez assim também ter uma outra visão do meio acadêmico. Basicamente é isso. Quem é você? Qual o seu nome, sua idade? Fale um pouco também sobre o seu curso e onde você estudou. Meu nome é Rafael, eu tenho 38 anos e cursei Ciência da Computação na UNB. Sigo até hoje estudando, estou finalizando meu doutorado na própria UNB, na área de inteligência artificial. Qual é sua profissão na área de TI? Bom, dentro da área da computação, a minha área sempre foi a área de desenvolvimento. Desde o princípio eu sempre me concentrei na área de desenvolvimento, apesar de ter inclusive estudado diversas outras áreas dentro da área da computação, na parte de análise, na parte de especificação de sistema, na parte de planejamento, gerência e até a parte de redes. O meu ponto mais forte é a parte de desenvolvimento. Atualmente eu continuo desenvolvendo algumas aplicações, alguns legados eu continuo mantendo, mas eu descrevo que a minha atividade dentro da TI hoje é a parte de gestão e coordenação de equipes de desenvolvimento. Tá? Há quanto tempo trabalha nessa área? Trabalho na área de TI há mais de 15 anos. Iniciei a minha atividade profissional mesmo antes de estar formado. A área de TI permite a gente, permite que nós possamos trabalhar mesmo sem estar formados. Então, desde o meu segundo grau, eu já trabalho na área de TI. Obviamente que isso mudou muito ao longo da minha carreira e conforme eu fui me profissionalizando, eu fui estudando, eu fui dominando novas tecnologias, eu pude desempenhar novos papéis com novos níveis de responsabilidade. Quais atividades realiza na sua profissão? Atualmente, na atividade que eu desempenho, basicamente, apesar de eu ter que, algumas vezes ainda ter que codificar, porque eu tenho uma experiência acumulada muito grande, eu sou basicamente um orientador e um membro da equipe que vai dar o direcionamento e vai organizar a equipe de desenvolvimento. Isso foi uma evolução natural do desempenho da minha atividade, Então, conforme eu fui evoluindo na parte de desenvolvimento, eu iniciei então em outras áreas, assumindo novas responsabilidades e passei a coordenar equipes. Quais são as suas metas para o futuro? Bom, falando de metas de futuro, e aí eu já vou falar do meu planejamento para o ano de 2019. Como eu já tinha dito, eu estou finalizando meu doutorado. Isso deve acontecer no ano de 2019, então essa é uma das minhas metas. E uma outra meta muito importante é a consolidação do meu escritório de tecnologia. Eu já tenho uma empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia já existe há alguns anos e eu já tenho alguns clientes
bem interessantes, novos produtos, e eu espero que em 2019 eu possa consolidar esses novos produtos para passar do patamar de pequena empresa para uma média empresa. Se fosse trocar sua área por outra, qual seria? É difícil dizer uma segunda opção de área o qual eu pudesse trabalhar. Talvez eu pudesse trabalhar na parte de projetos que talvez não estivessem ligados à parte de tecnologia, coordenando projetos, coordenando outras equipes que talvez não trabalhassem diretamente com o desenvolvimento de software. Mas se eu pudesse falar um pouco, talvez, de mundo da fantasia, talvez eu poderia dizer que eu tenho um hobby que eu gosto muito, que é a culinária. Talvez eu tivesse coragem de ter um restaurante, né, de cozinhar profissionalmente. Mas não existe um planejamento para isso, né? Apenas um hobby que normalmente eu utilizo para relaxar um pouquinho, já que a nossa carreira é uma carreira que exige muito o tempo inteiro. Qual foi sua maior conquista em sua profissão? Eu já trabalhei tanto, em tantos projetos, que é difícil falar de conquistas. Eu vou falar das minhas conquistas mais recentes e o que eu acho que foram muito importantes. A mais recente delas foi que no ano passado eu passei um ano nos Estados Unidos. Eu fui fazer o meu doutorado sanduíche. Passei um ano trabalhando numa universidade americana em Nova York e pude desenvolver diversos aspectos e novos conhecimentos com essa integração com uma universidade de ponta na área de computação e bioinformática. Foi uma experiência muito, muito interessante que me enriqueceu como profissional e me mostrou também uma cultura de trabalho totalmente diferenciada. E eu acho que talvez a minha principal conquista profissional tenha sido e continua sendo a construção do meu escritório. A gente sabe que no Brasil ter uma empresa, construir uma empresa a partir do zero é muito difícil, manter essa empresa é muito difícil, ter funcionários é muito difícil. É muito desafiador você ter uma empresa que desenvolve novas tecnologias num país como o nosso. Mas eu sigo tentando, eu acho que isso é uma conquista. Sigo tentando, sigo tendo fé, sigo animado, né? Esperando que 2019 seja um ano melhor para os nossos projetos. Bom, vamos começar. Qual o seu nome, sua idade? Fala um pouco sobre o seu curso e onde você estudou. Oi, eu sou a Carol, ou @carolcode na internet. Eu faço faculdade de Sistemas para a Internet na Uninove de São Paulo e eu sou desenvolvedora front-end. Qual é a sua profissão na área de TI? Eu trabalho há 2 anos com tecnologia, com desenvolvimento front-end, mas não só na área de desenvolvimento, eu também sou instrutora, então eu já dei aula para algumas turmas e ministrei alguns cursos de tecnologia. O que se faz na sua profissão? Na minha área eu desenvolvo sites, e-commerces, plataformas, também faço a produção das aulas, a correção dos exercícios e tudo que envolve essa gestão de instrutor, professor. Você gosta do que faz? Eu adoro o que eu faço. Por que escolheu a área de TI para a sua vida? Foi em tecnologia que eu me encontrei. Eu já sou formada em outra área, em comunicação, né, em relações públicas, e eu trabalhava como designer, e um dia eu precisei fazer uma pequena alteração de um layout,
e para isso eu programei um HTML bem básico e aí eu descobri que eu podia programar e desde então eu não parei de programar mais. Eu estudo isso, trabalho com isso e eu tento passar para a maior quantidade de pessoas. É isso que eu acho que tecnologia é uma coisa que transforma a vida das pessoas e eu acredito que tecnologia não só constrói o futuro de todo mundo, mas que constrói possibilidades de vidas diferentes para as pessoas. Quais são suas metas para o futuro? Para o futuro, as minhas metas... Eu quero me tornar uma pesquisadora em tecnologia. Eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado. Eu gosto dessa área acadêmica. Eu quero poder dar aula em universidades, enfim. Mas não quero deixar de programar. Eu gosto muito de programar, mas não me imagino numa área de gestão, por exemplo. Eu pretendo me especializar mais em desenvolvimento do que acabar crescendo para gestão. Qual foi a maior conquista em sua profissão? Minha maior conquista em tecnologia, acho que tiveram algumas assim importantes. Esse ano eu pude palestrar no maior evento de JavaScript na Brasil JS e foi uma oportunidade incrível. Eu conheci várias pessoas de fora que eu admirava e só conhecia pela internet, então foi uma coisa muito legal para mim. Mas também poder ver que as pessoas que eu ensinei desenvolvimento, elas aprenderam e estão trabalhando com tecnologia hoje, para mim, são grandes conquistas, além de ser chamada para alguns projetos de empresas grandes e eu acho isso muito bacana. Se fosse trocar sua área por outra, por qual seria? Se eu fosse trocar minha área por outra área, provavelmente seria a área de ensino de tecnologia, que é um paralelo do que eu gosto de fazer, além de desenvolver, é ensinar as pessoas a desenvolverem. Então vamos para a última pergunta. Qual a sua dica para quem quer seguir essa mesma área que você? A dica que eu tenho para quem quer seguir essa mesma área que eu tô, de desenvolvimento front-end, é que vá aos eventos, converse com as pessoas, use muito o Twitter. O Twitter tem bastante gente que tá lá disposto a trocar ideia, a se ajudar. Eu acho uma comunidade muito bacana de tecnologia lá no Twitter. E não se prenda a ter que aprender tudo que tá mais na moda, mais no hype de uma vez. Aprenda bem as bases, que depois o resto fica mais fácil de se aprender. É isso. Obrigada pelo convite. Tchau. Bom, vamos começar. Qual o seu nome, sua idade? Fale um pouco sobre o seu curso e onde você estudou. O meu nome é Lucas Benevides, eu sou analista de TI, tenho 36 anos, fiz o curso de Ciência da Computação na UNB, Universidade de Brasília. Depois eu fiz uma especialização em banco de dados no IESB e depois eu acabei de concluir um mestrado acadêmico no Departamento de Ciência da Computação da UNB. Há quanto tempo está nessa área? E eu trabalho em TI desde os 18 anos. O meu pai já tinha um provedor de internet, então eu acesso a internet desde 1995, primeiramente com a Telebrasília, né, depois pelo provedor do meu pai. E aí, aos 18 anos, eu fiz estágio nesse provedor, já trabalhando com internet. Então, aí já tem uns 18 anos que eu trabalho com informática, né, com internet. E eu sou administrador de banco de dados, DBA. Eu acabei indo para a de DBA porque no primeiro concurso, quando eu assumi, o chefe falou, olha, essa vaga é para DBA. Então eu nem sabia muito, mas aí aprendi muito com a ajuda dos colegas e estou nessa profissão há mais de 10 anos como DBA. Você gosta do que faz? Gosto muito de trabalhar com TI, às vezes tem algumas coisas repetitivas, né, chato. Às vezes você tem que também homologar sistema, documentar, fazer compras, né, como eu sou servidor. Essa parte é bem chata, mas em compensação tem alguns desafios tecnológicos bons, né, quando você trabalha com grandes volumes de dados e fazer aquela com uma consulta que cruza milhões e milhões de registros, retornar em segundos ali, né, em 1-2 segundos, você vê que o seu trabalho tá dando frutos, né, tá tendo sucesso. Quais são suas metas para o futuro?
Minhas metas para o futuro são, quem sabe, conseguir um emprego na área pública ainda, né? Um outro concurso com que trabalhe 6 horas para que eu possa ter mais tempo para voltar a dar aula, que eu gosto de dar aula no ensino superior, já dei aula numa faculdade pequena, aula de banco de dados, e com um emprego só que com um emprego de 8 horas fica muito cansativo, né? Um emprego de 6 horas ficaria mais tranquilo, seria a minha meta atual. Então vamos para a última pergunta. Qual a sua dica para quem quer seguir essa mesma área que você? E a dica que eu dou para todo mundo que for estudar em TI, estudar tecnologia da informação, aprender inglês, né? Pelo menos você tem que saber ler inglês. Isso é o mais básico. Se você não souber ler inglês, dificilmente você vai evoluir no ramo da ciência da computação, porque é a língua oficial. Até nos simpósios brasileiros, aqui da revista da Sociedade Brasileira da Computação, é tudo em inglês, então realmente a pessoa precisa ler inglês. Se você colocar banco de dados no Google, você vai ver quantos registros dá. Se você colocar database, você vai ver que tem quase 10 vezes mais de quantidade de registros retornados no Google. A principal dica é essa. Um grande abraço aqui do Lucas Benevides, viu? Até mais. Vamos começar. Qual o seu nome, sua idade? Fale um pouco sobre o seu curso e onde você estudou. Meu nome é Victor Hugo Andrade Soares, sou graduado em Sistemas de Informação e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, eu sou doutorando em Ciência da Computação e Matemática Computacional pelo ICMC, da USP de São Carlos. O que se faz na sua profissão? Eu comecei minha graduação em 2011 e de lá para cá eu tenho dedicado meus estudos em áreas relacionadas com aprendizado de máquina, começando com visualização de dados, passando por mineração de textos e, atualmente, eu trabalho com redes neurais profundas, conhecidas como Deep Learning, para monitoramento de fazendas com o uso de imagens obtidas por drones. No começo, minha pesquisa era mais voltada para assuntos teóricos e pouco práticos, que não resultavam em uma aplicação imediata que pudesse causar um impacto na vida das pessoas. Isso me deixava um pouco frustrado, pois eu sempre sonhei em trabalhar com algo que viesse a transformar o jeito que as pessoas lidam com as atividades cotidianas. Você gosta do que faz? Hoje, eu tenho o maior prazer no que faço, porque eu estou trabalhando em um projeto que visa facilitar o dia a dia das pessoas, que no caso, seriam os donos das fazendas, que veem o uso dos drones como um equipamento facilitador das atividades no campo. Portanto, trata-se de um projeto de pesquisa que, além de avançar no âmbito teórico, eu espero contribuir principalmente no aspecto prático. Sobre a minha entrada na área de TI, desde criança eu sempre fui apaixonado por computadores. Eu era aquela criança que sempre era vista como o técnico de TI da família ou da escola. Se dava um problema no computador da tia, lá estava eu. Se havia algum problema na impressora da diretora da escola, a secretária ia lá na sala me chamar para resolver. E como eu gostava muito de computador, minha família sempre incentivou para que eu estudasse sobre o assunto. Ainda na adolescência, fiz alguns cursos de computação, como web designer, programação básica, técnico e manutenção de computadores. Esse último, inclusive, eu ganhei em um sorteio de uma palestra que eu fui assistir sobre a escola de computação. Embora eu sempre tivesse uma paixão por computadores, não era isso que eu pensava em fazer na faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, em 2008, eu fui ser comerciante de bicicletas. Mas em 2011, minha namorada, que hoje é minha esposa, ela se matriculou no curso de Sistemas de Informação. E eu, não querendo ficar para trás nos estudos, eu resolvi me matricular também, porém em outra universidade. Por fim, minha esposa não se identificou muito com a área e ela abandonou o curso e foi estudar nutrição. Mas esse empurrãozinho dela foi fundamental para minha carreira, me fazendo apaixonar ainda mais pela área de TI. Quais são suas metas para o futuro? Em relação ao futuro, eu tenho um grande desejo de me tornar um professor e continuar sendo um pesquisador, de forma a criar métodos e aplicações que sejam relevantes para vários âmbitos da sociedade. Qual foi a maior conquista em sua profissão? Acredito que minha maior conquista até aqui seja o fato de ter encontrado uma área de pesquisa que me deixa feliz por desenvolvê-la. Não há conquista maior do que encontrar uma profissão que te faça feliz. Por mais que as cobranças e os problemas sejam grandes, o desejo de crescer fazem com que o trabalho não seja um fardo, mas um desafio a ser superado. Se fosse trocar sua área por outra, por qual seria? Uma vez feliz na área que estou trabalhando, eu não penso muito em mudar de área, mas tenho curiosidade em trabalhar com robótica móvel.
Embora minha área tenha uma certa dose de robótica, uma vez que drones são robôs, eu tenho curiosidade de trabalhar com o desenvolvimento dos robôs, uma vez que é uma área muito promissora e desperta bastante a nossa imaginação. Então vamos para a última pergunta. Qual a sua dica para quem quer seguir essa mesma área que você? A dica que eu dou para quem quer seguir na mesma área que eu é: exercite a sua curiosidade e a sua criatividade. Faça perguntas, procure respostas, esteja sempre atento às novidades tecnológicas. Hoje, a internet proporciona uma facilidade muito grande na busca por conhecimento. Porém, a rapidez que essas tecnologias evoluem exige acompanhamento, atenção e estudo constante. Portanto, seja curioso. É tão importante quanto a curiosidade é a criatividade. Não tenha medo de sonhar alto. Sonhar é uma forma de idealizar algo e despertar a criatividade. O mundo é carente de pessoas curiosas e criativas. Mais do que isso, o mundo necessita de pessoas que transformam a curiosidade em conhecimento e a criatividade em soluções.